Olá, meus amados irmãos em Cristo Jesus, que o Altíssimo Deus, soberano, eterno, glorioso e merecedor de toda glória, possa estar no teu relacionamento conjugal e também familiar, através do seu eterno Espírito, a qual nós fomos selados, sendo ele o selo da promessa, a garantia de que pertencemos a um Deus eterno. Estamos de volta trazendo o 20º devocional da família. Traz o tema, o 6º mandamento e o aborto. Para você que está chegando agora, me assistindo pela primeira vez, deixa eu me apresentar. Eu me chamo pastor Ezequiel Pereira, faço parte de uma comissão da CEADEMA chamada Comissão da Família. A mesma foi criada pelo pastor Cláudio Frois, e é um prazer enorme estar trazendo diariamente o devocional da família, que traz temas importantíssimos que abençoará a tua vida e a tua família também. E se você está me assistindo pela primeira vez, é muito importante você fazer a sua inscrição. Faça aí a tua inscrição. Depois de fazer a sua inscrição, você vai estar ativando o sininho em todos para receber as notificações. Aí você vai deixar a sua curtida acompanhado do comentário, porque é importante tanto para nós como para o YouTube, pois estará permanecendo mais tempo na rede o meu vídeo. Sem mais delongas, vamos para o versículo da palavra de Deus que se encontra em Êxodo, capítulo 20, verso 13, que diz: não matarás. O assunto principal do devocional de hoje é em relação ao aborto, porque quando nós estamos falando de não matarás, tanto no aspecto de alguém tirar a vida do outro, como também no aspecto de uma mulher abortar o filho, está incluído, está inserido dentro do mandamento a qual nós lemos em Êxodo 20, versículo 13. Agora é importante nós entendermos o conceito de aborto. O que é abortar? O aborto é um termo utilizado para designar a interrupção da gravidez antes do período perinatal, ou seja, quando ainda não há viabilidade do feto. Embora o termo aborto seja bastante utilizado, o nome adequado a esse processo é abortamento. É tirar a vida de uma criança quando ela ainda não nasceu, quando ela ainda está no ventre da mãe. E vamos logo para o comentário, porque é de suma importância você estar comigo para acompanhar o que nós iremos falar aqui no devocional. Nenhum outro mandamento na Bíblia encontramos um versículo que trate diretamente do aborto. Nós não iremos encontrar na Bíblia algo que fale diretamente ao aborto. Nem por isso podemos deixar de ter uma posição clara sobre esta prática. Claro, de uma posição clara, ao contrário à prática do aborto. O verbo razar, raiz da palavra matarás, é usado 47 vezes no Antigo Testamento e traz a ideia de assassinato, de homicídio premeditado. Ou seja, um aborto é tirar uma vida premeditada. Você analisou, preparou, comprou o remédio, fez de qualquer forma ou foi no médico para arrancar. E eu observo em alguns vídeos que é arrancado os pedaços da criança quando a pessoa está a abortar. Agora, é muito importante nós estudarmos aqui baseado dentro dos princípios da palavra de Deus. Por quê? Porque em Êxodo, capítulo 23, verso 7, diz assim: de palavra de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Veja bem que aqui a palavra inocente está se referindo à criança,
seja ela dentro do ventre da mãe, na minha maneira de pensar, seja ela já fora da mãe, já depois do nascimento. De uma forma ou de outra, ela ainda é inocente. Agora, é muito interessante nós pegarmos aqui em Salmo 139, versículo 13 ao 16, que diz: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Veja que o salmista está falando não da criança, não dele depois do nascimento. Ele está falando dele antes do nascimento. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Por quê? Porque no nascimento entra duas coisas importantes. É o relacionamento entre o homem e a mulher, mas a partir daí é uma semente que está lançada e quem vai dar o crescimento é Deus. Já pertence a Deus. Tanto faz abortar naturalmente ou como a criança nascer, tudo isso depende de Deus, porque acontece da mulher ter um aborto natural, acontece. Porém, quando se provoca o aborto, eu entendo, e nós cristãos entendemos, que já é um crime. E aí ele diz algo interessante: meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado, entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Olha bem para o texto da palavra de Deus. Ele fala aqui da questão de embrião, de um ser que já está dentro do ventre da mãe. A partir do momento que o óvulo é fecundado, não temos o direito, nem o homem nem a mulher, de abortar, porque é um crime contra Deus. Ao momento que o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, já pertence ao Deus eterno. Já é uma vida que está se iniciando a partir de ali, certo? Agora o autor coloca aqui algo muito interessante. Outro argumento está encontrado entre Maria e Isabel. Vamos ler aqui um texto da palavra de Deus, em Lucas capítulo 1, verso 39 ao 41. Naquele dia Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel, que era esposa de Zacarias, prima de Maria. Agora olha o que acontece. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo de Deus. Preste bem atenção. A criança que inconscientemente estava dentro da mãe, ao ouvir a saudação, que quando Isabel saudou, nós observamos que ela pulou de alegria. Então é um ser vivo, é um ser que estava ali dentro do ventre de Maria. E não era porque era Jesus, não, porque Jesus tomou uma forma humana para habitar entre os homens. Não era porque era Jesus, é porque é um ser, além de ser Jesus, era um ser que estava ali dentro do ventre da sua mãe. Agora vamos para a aplicação. Hoje um dos maiores flagelos da humanidade, irmão, é a aprovação do aborto. Muitos partidos estão aí com a sua ideologia para defender o aborto. E eu vejo, irmão, que até defende políticos que estão em partidos que têm essa linha de pensamento. Eu não vou entrar nem por mérito aqui, porque, sinceramente, como servo de Deus, eu não acredito que um servo de Deus, compromissado com Deus, vote em partidos que querem legalizar o aborto. Eu não acredito. Sinceramente, me foge até, vamos dizer aqui, a paciência com determinado tipo de pessoas que se dizem servo de Deus, que se dizem servo do Altíssimo
e vota em pessoas que estão aliados a partido que tem a ideologia do aborto. Ah, pastor, mas é o irmão, ele pode estar no partido, mas ele não faz, mas está lá no partido. Eu não vou nem entrar porque eu já fico logo zangado, eu não vou nem entrar nessa questão. Por exemplo, a nossa vizinha aqui, a Argentina, ela aprovou o aborto, né? A luta pro aborto é agressiva e tem apoio da mídia. A mídia, novelas, filmes, não é isso? Filmes. Hoje nós estamos aí com as feministas, que até dentro das igrejas, tem feminista dentro das igrejas, e que dizem que ela é dona do corpo e ela faz do corpo dela o que ela quer. Ao contrário, uma vez a mulher aceitando Jesus como Salvador e que tem o Espírito de Deus na vida dela, o corpo dela, quando jovem, só pertence a Deus. A Deus. Quando ela casa, pertence ao esposo e a Deus, como está escrito em Coríntios, capítulo 7, verso 5, se não me falha a memória, lá na primeira carta. Mas antes, quando a jovem ainda não é casada, o corpo dela pertence a Deus, porque é templo e morada do Espírito Santo de Deus. E aí nós estamos com as feministas tentando legalizar ao aborto, né? Ao aborto. Entretanto, a família cristã que deseja obedecer a Deus deve de todas as formas lutar para que não avance ainda mais a permissão do aborto. Nós iremos fazer dia 22 agora, na cidade de Luiz Domingos, sábado, na cidade de Matos do Norte, aliás, sábado, a caminhada da família. E um dos temas que eu vou falar é justamente esse daqui. Nós estamos para levantar a bandeira da família tradicional, levantar a bandeira da vida no meio da família. Então eu não posso concordar com isso. E nós estaremos falando sobre essa questão, tanto da questão do aborto, como crianças que estão sendo liciadas, né? Crianças que estão aí sofrendo. Nós estaremos falando em cada ponto da cidade, parando para que nós possamos abordar temas. E um dos temas também é a questão do idoso, que nós falamos aqui no devocional. Pais não estão honrando, filhos não estão honrando seus pais. E nós iremos falar sobre isso. Agora, lutar contra o aborto é uma tarefa da igreja, de todo servo de Deus. A igreja, ela é uma defensora da vida, mesmo no ventre da mãe, ela é uma defensora. Nós, pastores, a igreja, devemos pregar no púlpito a vida e contra o aborto. Por quê? Não fique escandalizado do que eu vou dizer, mas você acha que não existe jovens dentro da casa do Senhor que já abortaram? Hein? Se você acha que não existe jovem cantando no vocal que já fez aborto, eu não quero aqui, de hipótese nenhuma, estar ofendendo ninguém, mas acontece no meio do povo de Deus e nós não podemos aceitar, nós não podemos concordar com esse tipo de atitude, certo? Muito bem, a luta contra o aborto é uma luta pela vida do inocente que está lá no ventre da mãe, né? Do inocente que está lá, que não tem como se defender de um assassinato. Irmão, preste bem atenção. Eu assisti um vídeo. Tu acha que quando se aborta uma criança, ela não sente dores? Tem gente que pensa que não sente dores. Eu assisti um vídeo cruel falando sobre o aborto. Então nós, como servo de Deus, não podemos concordar, não podemos aceitar. Levantamos a bandeira da vida, tá bom? Da vida. Muito bem. Abortar é quebrar o 6º mandamento. Com certeza, pois se trata de assassinato deliberado de uma vida humana que começou logo no ato da concepção. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja, em nome de Jesus.